Muito boa noite a todos que nos estão a ver nas redes sociais da APA e aos nossos oradores. O meu nome é Francisco Porto Fernandes e serei o moderador desta conversa. Esta é a segunda Political Talk do atípico ano de 2020. Nesta edição, iremos receber a perspectiva de dois especialistas sobre a temática dos fundos europeus, abordando a sua execução em Portugal. O plano heptanual do Orçamento da União Europeia, que será renovado em 2021, e o impacto na sociedade portuguesa. Ao meu lado direito e detentor de um nome comum entre os portugueses ilustres, o jornalista do jornal Eco e comentador residente da TVI, especialista em política e economia, o Dr. António Costa. Já ao meu lado direito está o professor Ricardo Valente, docente na Faculdade de Economia do Porto e vereador de Economia, Turismo, Comércio e Gestão de Fundos Comunitários da Câmara Municipal do Porto. Muito bem-vindos e muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito boa noite. Tenho a certeza que com ilustres convidados a nossa conversa será muito esclarecedora relativamente a este tema decisivo para a resposta à crise económica e social provocada por esta pandemia que nos massacra há vários meses de Covid-19. Dando início à nossa conversa propriamente dita, a minha primeira pergunta é para o Dr. António Costa. A Hungria e a Polónia muito recentemente alinharam posições no Conselho Europeu para chumbar o pacote de recuperação. Está em risco a célebre bazuca europeia? Conseguirá este problema ser resolvido na presidência alemã? Ou será um problema a ser resolvido pela presidência portuguesa? Vamos ver. Em primeiro lugar, boa noite e eu quero agradecer o convite. É um gosto estar aqui e poder participar nesta tão interessante conversa. É a minha primeira participação com a Academia. Espero que se possa repetir, porque eu gosto de debater, gosto de dar notícias, mas também gosto de debater e de ouvir e, portanto, é sempre uma oportunidade muito interessante para discutirmos este tema. Vamos ver. Eu não me consigo desligar do que são as notícias de hoje, precisamente. A Presidente da Comissão Europeia trouxe o que é uma verdadeira bomba no funcionamento da União Europeia, que é admitir que a chamada bazuca, isto é, o plano de resiliência e retoma europeia, que foi criada para responder a este problema da pandemia, pode vir a ser decidido ou distribuído sem o envolvimento da Hungria e da Polónia. Ora, nunca aconteceu. As decisões na União Europeia e tem-se evoluído ao longo do tempo nos tratados, mas nomeadamente no tema dos fundos, exige consenso e, portanto, torna-se de facto muito difícil em alguns momentos, e nomeadamente em momentos de grande pressão, nós que estamos a viver, que 27 cheguem a um acordo, todos por consenso. Ora, o que a Presidente abriu é uma verdadeira caixa de Pandora, é que separa o plano de resiliência e recuperação, 750 mil milhões de euros, do que são as perspectivas financeiras para o novo quadro comunitário. O novo quadro comunitário, de acordo com os tratados, precisa mesmo de unanimidade. A chamada bazuca, foi decidida num contexto diferente e daí a Presidente da Comissão ter, digamos, aberto esta possibilidade de serem distribuídos estes fundos sem o acordo da Hungria e da Polónia. Vamos ver, isto tem um ponto de partida que é importante clarificar. Eu creio que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu andaram mal nos últimos 3 ou 4 anos sobre a não decisão do que é, enfim, eu ia dizer a democracia iliberal, mas de facto eu não conheço democracias iliberais e, portanto, eu prefiro falar em regimes iliberais que hoje estão, obviamente, instalados dentro da União Europeia. Ora, o azar dos távoras para todos nós, europeus, e sobretudo para portugueses ou para países tão dependentes dos fundos comunitários, também já lá vamos, é que não se decidiu nada ao abrigo do artigo 7º do Tratado sobre o tema do não cumprimento de valores essenciais, direitos, liberdades, garantias no quadro da União Europeia. Os processos estão abertos no Tribunal Europeu, mas não há decisões. E no momento em que há uma necessidade de unanimidade para a distribuição de fundos em uma situação de emergência, obviamente que a Hungria e a Polónia fazem valer os seus direitos para não deixar passar um conjunto de exigências que associam, e quanto a mim bem, o que é a distribuição de fundos ao cumprimento destes valores. Portanto, nós estamos aqui metidos num grande sarilho. Não há, de facto, plano B.
E como foi dito, aliás, pelo meu homónimo primeiro-ministro António Costa, não há plano B, porque obviamente ele está a ver que vai ficar com um grande problema entre mãos se isto não for resolvido agora na presidencial alemã no próximo Conselho Europeu. A saída digamos, a alternativa que o Presidente da Comissão abre é de facto ruptura e difícil antecipar as suas consequências, porque a partir do momento, é um bocadinho quase como o Brexit, a partir do momento em que se toma uma decisão destas tão drástica, as regras, as relações de forças, tudo passa a ser discutido noutro enquadramento. Os equilíbrios verdadeiramente podem mesmo, os equilíbrios europeus, a forma como nós estamos a construir esta Europa, que eu acho que felizmente deixou de caminhar para esse federalismo em que parecia caminhar para uma cooperação mais reforçada, fica verdadeiramente em causa. Portanto, eu não acredito, face à gravidade da situação europeia, não é só portuguesa nem espanhola, é da situação europeia, com países a precisar mais de dinheiro do que outros, como também é evidente. Não creio que não haja uma decisão, mesmo esta limite, de distribuição desta bazuca europeia. Já o tema dos fundos comunitários, das perspectivas, é um tema diferente, porque de facto os tratados definem as regras com que isto é feito e, portanto, as regras têm que ser assumidas, mesmo que isto nos custe. Portanto, os 750 milhões eu creio que vão ser distribuídos de uma forma ou de outra. Há, obviamente, nesta iniciativa da Comissão Europeia e da Presidente da Comissão, que se tem revelado, num parênteses, eu creio que ela se tem revelado melhor líder que o que eu poderia supor quando ela foi eleita, mas há uma forma de pressão também sobre a Hungria e sobre a Polónia, como é evidente. É um jogo de diplomacia que se discute em público e que se discute em privado. Esse dinheiro vai ser distribuído, mas se for distribuído, digamos, por via forçada, com este mecanismo, digamos, expedito, eu creio que vamos assistir à resolução de um problema agora para termos muitos problemas nos próximos 2, não é na presidência portuguesa, porque seguramente também não será na presidência portuguesa que haverá força, capacidade política, capacidade de influência para resolver alguma coisa, mas para os próximos anos teremos de facto uma nova realidade ainda muito incerta e eu diria muito difícil de antecipar. Ok, muito bem. Agora indo para o professor Ricardo Valente, Portugal vai receber cerca de 6 mil milhões de euros. O Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, diz que é uma oportunidade única e irrepetível. Parece-lhe que esta oportunidade vai ser aproveitada? Quais são as questões prioritárias para aproveitar da melhor forma estes fundos? Bom, em primeiro lugar, boa noite, cumprimentar o António, um gosto estar aqui com ele. Cumprimentarmos a vocês, enquanto organização, por colocarem estes temas em debate e porem os alunos, os estudantes, a academia, a discutir política, que é algo importante, porque no fundo todos nós somos políticos, não é? E fazemos política independentemente de estarmos em partidos políticos, digo eu. Bom, eu acho que a questão, vamos ver, em Portugal, infelizmente, eu acho que se fala muito de fundos e discute-se pouco para quê. Quer dizer, e portanto eu não gosto muito de colocar as questões do ponto de vista há dinheiro, porque isso lembra-me quando, vou dar aqui um exemplo económico, quando do ponto de vista da lei dos jogos, quem tinha casinos tinha que abrir hotéis. E portanto os hotéis abriam não porque eu achava que era um bom negócio, mas porque havia dinheiro para abrir os casinos. E portanto, na maior parte dos casos, não há nenhum grupo hoteleiro de sucesso baseado nesta lógica dos casinos. Exatamente porque a ideia era o dinheiro que fazia os projetos e não os projetos que chamavam dinheiro. E portanto, esta é a questão central do país, diria eu. Reparem, Portugal é atualmente um país enormemente dependente da política de coesão. Aliás, eu diria que nós, neste momento, somos o país mais fragilizado e percebe-se porque é que o nosso primeiro-ministro coloca as questões da maneira que coloca, porque quando nós olhamos para aquilo que são os dados, os últimos disponíveis, 2015-2017, por exemplo, em que nós olhamos para o investimento no país, formação bruta de capital fixo no país, e depois vemos o rácio desta formação bruta de capital fixo que depende dos fundos de coesão, em Portugal é 84,3%. Ora bem, este número é único na nossa história. Para terem uma ideia,
os últimos dados que nós tínhamos, que era entre 2010 e 2012, este número já era 55, mas agora é 84,29. E se nós olharmos para os nossos amigos do sul da Europa, Grécia, Espanha e Itália, a Grécia tem 32%, a Espanha tem 16% e a Itália tem 12%. Portanto, o que é que isto significa? Significa que nós, de facto, temos aqui uma dependência muito grande, gigantesca, verdadeiramente, do ponto de vista dos fundos. Ou seja, até podemos quase que dizer que praticamente todo o investimento que é feito no país depende dos fundos de coesão. Ou seja, não há capacidade, e isto é uma questão evidente, não há capacidade do ponto de vista de recursos públicos, mas também de recursos privados, porque nós temos grande parte dos fundos que vão para a parte empresarial, ou seja, não há poupança no país que faça com que o investimento seja autofinanciado e, portanto, ele é muito, muito assente em fundos comunitários. E, portanto, eu acho que isto é algo que nos deve chamar a atenção. Porquê? Porque depois, quando nós olhamos para as estatísticas de crescimento, que é desde que nós entramos na União e quando nós olhamos para estes 20 anos, sobretudo para o século XXI, o que é que nós temos? Um crescimento completamente anémico. Ou seja, Portugal crescia mais antes de entrar na União Europeia do que cresce dentro da União Europeia. O que é um paradigma. Enfim, depois podíamos discutir porquê. Mas, de facto, a questão do dinheiro eu acho que é uma questão muito sinceramente errada. Sou muito crítico a esse ponto. Acho que, aliás, como se demonstra neste quadro comunitário, nós temos taxas de execução que são muito baixas. Nós, neste momento, estamos com taxas de execução à data de setembro de 50% neste quadro atual. Portanto, também porque é que significa que, de facto, depois há um mau planeamento, portanto, há uma sede de criar programas não pensados, porque eles são basicamente pensados a partir do momento em que sabe que vem o dinheiro. É a mesma coisa que o plano que foi feito aqui, o nosso plano de recuperação e resiliência, em que na prática o plano surge depois de haver o dinheiro, em que em muitos países, basicamente, o que isto serviu foi para financiar planos de investimento que já estavam em curso. E, na prática, o que permitiu foi aumentar a velocidade de planos que estavam em curso, etc, etc. Nós quase que tivemos que criar um plano para gastar o dinheiro, o que é verdadeiramente assustador, e pensarmos que nós temos um plano para um montante gigantesco que é basicamente discutido em um mês, ou 2 meses, ou coisa do género. E, portanto, a minha primeira nota é que eu acho que, de facto, o dinheiro não é o problema do país. Ricardo, se me permites. Claro, António. Mesmo que nós temos uma maldição dos fundos comunitários. É mesmo uma maldição, porque isto cria incentivos tão perversos para não reformar o país. Porque vivemos, digamos, criamos um sistema, um processo, que se habituou a viver de fundos comunitários. Isso impediu que fôssemos mesmo obrigados a mudar de vida. O Francisco dizia há pouco, são 6 mil milhões por ano. Exatamente. 6 milhões de euros por ano. A média dos últimos quadros comunitários, mesmo correndo mais ou menos bem, eu também posso fazer aqui uma nota ao que o Ricardo dizia sobre a execução, anda nos 3 mil milhões. Temos que, digamos, teremos disponibilidade financeira para investir o dobro do que temos tido capacidade de o fazer nos últimos anos. Vamos ver, este quadro comunitário que está em curso, é verdade que tem cerca de 50% de execução, mas tem mais de 100% de comprometimento. Exatamente. O que mostra uma coisa que também é outro paradoxo, não é? Que temos quer o Estado, quer os privados a apresentar muita coisa, mas sem planeamento, sem a própria capacidade financeira para fazer a sua... E depois os projetos não andam, isto é, são apresentados, são aprovados, o dinheiro fica comprometido, passam anos em que os governos, este não é um problema só deste governo, sucessivamente têm que ir fazendo limpezas, digamos assim, de projetos aprovados, mas que têm o dinheiro alocado, mas não foi executado. E às tantas já perderam o pé. Vamos ver. Eu dizia que era uma... Acho mesmo que é uma maldição, porque precisando nós do dinheiro, é evidente que a comparação, também como dizia o Ricardo, crescemos mais fora da Europa, fora da União Europeia. Há um contexto histórico. Sabemos que às crises desvalorizávamos a moeda, tínhamos aqui altos e baixos. Agora, há um histórico que é verdadeiro. Nos últimos 20 anos recebemos dinheiro como nunca
e crescemos também como nunca, isto é, não crescemos nada. E, portanto, a oportunidade do dinheiro não tem sido aproveitada. E, portanto, o professor Augusto Mateus há uns anos fez 4, 5 anos talvez, um estudo aprofundado sobre os efeitos económicos da aplicação dos fundos comunitários. São uma comparação de não haver nenhum tipo de fundo europeu. É evidente que hoje estamos melhor. Nós não podemos dizer que estamos hoje pior com fundos comunitários do que estaríamos sem fundos comunitários. Agora, o ponto que é o contrafactual que seria absolutamente necessário fazer e que é difícil de fazer é o que estaríamos melhor se tivéssemos investido bem, porque o que se sabe é que há um grande desperdício. Houve incentivos e para dar alguma atualidade, houve grande desperdício, e eu temo o pior neste programa de resiliência que foi apresentado. Como dizia o Ricardo, e muito bem, porquê? Porque o programa de resiliência, tal como foi apresentado em cima de um programa, enfim, com todos os, diria, méritos e de forma bondosa pelo engenheiro Costa e Silva, é um programa que não é de resiliência para o que estamos a viver, é para compensar o que o país não fez nos últimos 5 anos. Portanto, como vivemos os últimos 5 anos, os últimos 10, os primeiros 5 anos da década, com o problema de saída do resgate e, portanto, com limitações óbvias, temos condições para fazer uma inversão do processo de investimento, nomeadamente investimento público, que está historicamente baixo. Conseguimos ter investimento público em percentagem do PIB inferior ao investimento que fizemos no período da Troika. Uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, uma coisa um bocado impensável. Mas a verdade é que essa foi uma das variáveis de ajustamento para permitir, digamos, a redistribuição que politicamente foi decidida e que, na verdade, a maioria do povo português validou nas eleições. Também sejamos claros, isto é, independentemente da nossa avaliação sobre os méritos ou deméritos disso, a verdade é que em 2019, digamos, os eleitores validaram essa estratégia de redistribuir e não tanto de investir na criação de riqueza. Ora, isso foi feito com o ajustamento do plano de resiliência, está a ser usado, ou é-nos anunciado que vai ser usado, sobretudo para compensar o que não foi feito nos últimos 5 anos. Em quê? Em infraestruturas. Ora, eu acho que há infraestruturas que são absolutamente necessárias, sim. Mas o peso do dinheiro alocado deste tipo de investimento, financiado por fundos comunitários, alocado ao Estado, nas suas várias dimensões, por exemplo, à reforma da administração pública. Ora, a reforma da administração pública não deveria ser financiada por um fundo de resiliência e recuperação no contexto da pandemia. O Estado, aliás, foi o menos afetado no meio disto tudo, não é? Nós não vimos, quer dizer, o Estado nem está pior nem está melhor do que o que estava antes da pandemia. As empresas, nós sabemos, o setor privado em geral, sabemos que está muito mais fragilizado. Ora, quando se aloca tanto dinheiro ao setor público, não tendo um reequilíbrio de distribuição de fundos para o setor privado, de facto, o que vamos perpetuar é uma limitação à capacidade de aumento da produtividade e da competitividade empresarial do país. E, portanto, eu temo muito que, para começo de conversa, a forma como o dinheiro está alocado seja, de facto, mais uma oportunidade perdida. Jornalisticamente, estou cansado de fazer notícias há 25 anos. Esta é a última oportunidade. Nós achamos... Há assim um histórico de... É o último quadro comunitário, é a última oportunidade, e põe-se sempre no discurso político um certo dramatismo para as escolhas que se fazem. Tem que se fazer porque não há mais oportunidade. Sucessivamente, vê-se que é mentira e vê-se, como eu dizia há pouco, que há essa maldição dos fundos comunitários que nos impede de fazer o que teríamos que fazer e que seríamos obrigados a fazer. Dou-vos um exemplo que está indiretamente relacionado com fundos comunitários. A TAP está num processo de reestruturação. Ou vai estar num processo de reestruturação. Sim. E não tenhamos dúvida que só estará e só será feito o processo de reestruturação, depois podemos discutir a qualidade do processo, porque
há uma obrigação de Bruxelas, porque se não houvesse obrigação de Bruxelas, entrariam uns 1.200 milhões e nada seria feito. Isto é, seria feito aqui à moda portuguesa, à moda da política portuguesa, enfim, com entendimentos políticos, alguns variáveis, mas que permitiriam mais ou menos manter isto tudo como está. Neste caso, de facto, há uma espada que obriga a apresentar um plano e a apresentar objetivos de reestruturação. Ora, nos fundos comunitários, há um segundo ponto que eu, de resto, gostava de ouvir o Ricardo, porque de resto tem o poder e a capacidade de decisão sobre isso, que é o escrutínio e as consequências da execução. Isto é, um dos problemas é a governação dos fundos comunitários. Nós começamos mal, ou, enfim, para não ser muito também dramático, cometemos erros na alocação e depois o que eu, como cidadão, jornalista, mas como cidadão, gostava de perceber é que mecanismos é que estão criados para que haja capacidade de escrutínio público, isto é, todos nós consigamos saber o que é que está a ser decidido, por um lado, e depois capacidade do decisor político de dizer isto não foi bem executado, portanto, vocês vão ter que devolver o dinheiro. Não é fundo perdido, vocês vão ter que devolver o dinheiro. O dinheiro vai ter que ser aplicado noutro projeto, noutra infraestrutura, noutra empresa, em qualquer outro dossiê. Essa capacidade de processo e de governação também vai ser muito crítica. E aqui, lá está, nós vivemos com a pandemia, mesmo neste contexto, quase inebriados com a bazuca, não é? Uma expressão que eu de facto também não gosto muito, mas para títulos de jornais vocês percebem, é fácil de nos fazermos entender, mas a política parece inebriada com os 50 mil milhões de euros que tem para receber na próxima década. É o que está em causa entre um plano de resiliência e os fundos comunitários, são 50 mil milhões de euros. Ora, como é que vai ser o processo de governação disto? Como é que vai ser o processo dos decisores, como o Ricardo, nas CCDRs, nos ministérios, nas câmaras, para que o dinheiro seja bem executado? É um bom tema. Instrumentos. Ricardo. Isso é um bom tema. Vamos lá ver. Eu diria assim, António, nós, em termos, a ver, a minha experiência em termos de Câmara do Porto, o que é que me diz? Diz-me que, em termos de governança, transparência, ou seja, capacidade dos agentes de gestão interferirem e detectarem problemas na execução, eles existem, vamos ser claros. Ou seja, existe essa capacidade. Eu diria que do ponto de vista técnico as coisas estão bem montadas. Elas demoram bastante tempo, ou seja, existe aqui um problema de eficiência e não de eficácia, ou seja, é eficaz no sentido que se atinge o objetivo do controle, depois a eficiência em que isto é feito, enfim, aí acho que poderíamos melhorar bastante. Onde eu sou bastante crítico é na forma como os fundos são aplicados, e estando eu cá em baixo na autarquia, sofremos bastante disso. Ou seja, nós vivemos a Europa das cidades, vivemos os princípios da subsidiariedade e depois temos uma lógica Portugal tem uma lógica hipercentralista de gestão dos fundos. E o que é que nós assistimos? Vamos ser claros. Eu vou-vos dar o exemplo do Covid. Nós fizemos uma reprogramação agora, no início de 2020, e a justificação disto foi o Covid, mas que na prática isto foi uma desorçamentação, vamos ser claros. Ou seja, o Estado deparou-se com um conjunto de despesas e de custos e investimentos que tinha que fazer, então percebeu, vamos usar isto para reprogramar verbas e retransferir verbas. E pôs as autarquias a pagar custos que seriam do Estado, vamos ser claros. Grande parte dos custos da pandemia que houve, as autarquias tiveram, e todos vimos publicamente o que é que aconteceu, autarquias com gastos tremendos do ponto de vista da EPIs, hospitais de campanha, enfim, um conjunto de políticas em que as autarquias se substituíram ao Estado Central, e depois o que é que o Estado Central faz? Reprograma fundos comunitários para, na prática, pagar essas autarquias que tinham feito o trabalho do Estado. E, portanto, de certo modo, linhas programáticas do ponto de vista de apoios comunitários foram completamente alteradas devido a esta lógica de curto prazo.
nós, enfim, eu posso dizer isto, nós, município do Porto, não aceitamos grande parte destas reprogramações, portanto, e as reprogramações foram-nos impostas pela Agência de Coesão e depois pela área metropolitana, e nós recusamos liminarmente, porque basicamente tínhamos um plano e não íamos alterar o nosso plano de investimentos de acordo agora com as novas normas. Mas tudo isto significa muito pouca transparência, ou seja, o processo, em vez de ser um processo bottom-up, isto passa-se o mesmo do ponto de vista deste novo quadro, 2021-2027, e até do plano de resiliência. Vamos ser claros, nós na cidade do Porto, por acaso, temos a sorte de ter 2 investimentos na área de mobilidade do PRR, mas nenhum destes investimentos foi conversado com a cidade. Quer dizer, o patético disto é que nós até tivemos um ministro a anunciar uma ponte que nós não sabíamos que ia acontecer. Quer dizer, e, portanto, o que temos aqui, de facto, isto é assustador, é uma lógica de decisão que não chega sequer ao agente político que está naquele território, quanto mais às pessoas. Ou seja, ninguém é envolvido do ponto de vista destas decisões. Isto funciona muito numa lógica de circuito fechado. Muito. E, portanto, eu acho que a grande questão, e isso levanta-se até noutras áreas, como eu sou especialista, mas muito o plano do hidrogênio, que ninguém sabe como é que surge, porque é que surge, enfim, na prática, qual é o trigger disto, porque é que isto surge, o que é que está por trás disto, vamos lá ver. Portanto, tudo isto, às vezes, há assim uns coelhos que saem da cartola. Sim. E, portanto, do ponto de vista de governança, eu acho que a questão central, vamos ser claros, é que nós deveríamos ter estado a discutir o que é que pretendemos para a próxima década, uma década antes ou 5 anos antes, no mínimo. E, portanto, e os partidos políticos, quando se fala de acordos, nós em Portugal temos este feito que o acordo de governação é, na prática, um acordo para aprovar orçamentos. E este orçamento, na maior parte dos casos, é um orçamento que tem uma base de ano para ano e que depois desmonta-se totalmente, não é? Eu também sou muito crítico desta lógica, por exemplo, em que em Portugal os benefícios fiscais caem todos os anos no fim do ano, porque eles só são válidos para o orçamento. E, portanto, isto é verdadeiramente assustador para um investidor que tem um plano de investimentos a médio e longo prazo e que tem que estar sempre a contar se no orçamento de Estado a lei dos benefícios fiscais vai ser mantida ou vai ser alterada. Isto não existe em nenhum país que queira pensar a mais do que o ano, a mais do que a gestão corrente, chamamos assim. E, portanto, eu acho que, de facto, do ponto de vista de governança, nós teríamos que ter alterado. Eu acho que o país deveria ter aqui uma estrutura, diria eu, formada pelo sistema político, mas também chamar o setor privado e chamar a academia. E deveríamos ter uma entidade que, na prática, preparasse os quadros de apoio. Como o António dizia bem, nós sempre dizemos que é o último quadro, é a última esperança, mas não é nada. Nós sabemos que isto, vamos lá ver, a União Europeia funciona muito nesta lógica de transferências, funciona muito nesta lógica de um mercado que se pretende solidário do ponto de vista territorial. E depois também nós podemos falar disto, em Portugal fala-se muito da bazuca, mas não se fala como é que se vai pagar, e vai haver um conjunto de impostos que vem aí a partir de 2023, 2024, para um país com a carga tributária de Portugal. Já estão a ver que nós vamos ser um dos grandes perdedores, porque os outros, de facto, podem assumir impostos a nível europeu, porque se calhar têm tributações internas muito mais baixas. Eu não estou a ver como é que nós vamos suportar, em muitos casos, nas empresas portuguesas, níveis de tributação nacionais extremamente elevados, e depois, acima disto, tributação europeia, para pagar aquilo que é a bazuca, porque quem fala na bazuca parece que isto é de borla, parece que não é, metade disto são empréstimos, que vão ter que ser pagos, apesar de serem juros baixos, vão ter que ser pagos, vão ter que ser reembolsados. E isto já está mais ou menos definido como é que vão ser, com base em que políticas, com base em que impostos, portanto, mas vamos ter um aumento de tributação, chamamos assim, e portanto, eu diria que a questão da governança é, na minha ótica, fundamental numa lógica prospectiva, e depois a transparência é fundamental numa lógica de execução. Ou seja, numa lógica de execução nós devemos ter um portal, enfim, que até houve movimentos políticos, do qual que até eu sim simpatizo, a Iniciativa Liberal, que propôs isso, um portal de transparência, que me parece um princípio óbvio e evidente de monitorização. Sim. Então parece-lhe que esta oportunidade dos fundos europeus não vai ser assim tão bem aproveitada.
eu não sou assim tão negativo. Eu acho é que nós, vamos lá ver, nós não podemos ver isto como o fim. Isto é o início, vamos lá ver. O que eu acho é que as pessoas estão a fazer a festa com o dinheiro que vem. Quando o que se devia fazer a festa é fazer a festa depois com o é que faz com o dinheiro que vem. Quer dizer, porque esta é a questão. Não adianta nada vir o dinheiro. Quer dizer, porque o dinheiro por si não é isso que vai resolver o problema. Vamos ser claros. O que interessa é o como. Interessa é o como é que nós investimos, não é? Eu acho que esta é a questão clássica. Em Portugal discute-se muito, só para terminar, Portugal discute muito a dívida, mas não discute muito aonde é que ela foi aplicada, porque, vamos lá ver, a questão dos rácios de dívida e os PIBs, dívida sobre PIBs, tem a ver com os Estados Unidos têm uma dívida gigantesca, têm rácios de dívida elevadíssimos, o Japão também, mas têm cargas tributárias muito mais baixas, portanto significa que eles têm multiplicadores, têm estabilizadores que permitem, digamos, de certo modo, acomodar o pagamento da dívida futura. Mas também tem outra questão, que é que têm ativos produtivos que pagam dívida. O problema que nós, em muitos casos, temos é que a nossa dívida está aplicada em ativos não reprodutivos. Ou seja, se eu, vou dar um exemplo, se eu aplico fundos comunitários para pagar despesa corrente, ou se eu aplico fundos, que são fundos estruturais, para pagar despesa do dia-a-dia, para pagar salários, como em Portugal se faz, para pagar bolsas, como em Portugal se faz, para pagar escolas, como em Portugal se faz, despesas de funcionamento, vou falar de despesas de funcionamento. E, de facto, isto cria um problema. Quer dizer, porque nós não estamos nem a fazer aquilo que se chama investimento produtivo, estamos, na prática, a financiar despesa corrente. E, portanto, esta é uma questão que eu acho que, sem ser muito pessimista, eu acho que o país tem que parar para pensar. Quer dizer, tem de facto parar para pensar o que é que quer fazer com o dinheiro. Claro. Se me permitem, eu acho que claro. todos muito exigentes na forma como temos que ter acesso, digamos, ao que é o chamado custo-benefício dos projetos. Nós vimos a apresentação do plano do engenheiro Costa e Silva, um plano enorme, gigantesco, e não tinha um número sobre custo-benefício de nenhum dos projetos. Isto é, mesmo o plano que saiu depois, que já é politicamente com o ownership do próprio governo, portanto, com responsabilidade política do governo, sobre a alocação dos fundos, estou a falar do plano de resiliência e recuperação, às várias áreas, ninguém nos dá matrizes, digamos, indicadores que nos permitam avaliar o que é que vamos retirar daquilo. Não é? O que é que vamos retirar? Que output é que aquilo vai ter? Vai ter um custo-benefício positivo? Vai ter negativo? Bem, nós temos experiências, sabemos, nem tudo foi mau, e eu também quero fazer aqui uma nota. Não quero deixar de dizer que não confundo o que é má execução com as fraudes. Nós temos fraude, mas às vezes há uma grande confusão e eu devo reconhecer também com alguma responsabilidade jornalística de misturar tudo no mesmo saco. Eu acho que temos, sobretudo, má execução. Também teremos fraudes, como é evidente, mas face à proporção e ao volume de investimentos, fundos comunitários que o país teve nos últimos 30 anos, a percentagem de fraude é limitada, não é? Obviamente que não é desejável, obviamente que sempre que é identificada, e deve haver mecanismos para as identificar, e sempre que é identificada, a justiça deve entrar em funcionamento, e em muitos casos públicos e notórios isso aconteceu. O que temos é, sobretudo, má execução. E depois não temos, e voltamos agora a discutir isto, não temos capacidade de avaliar se os planos que estão anunciados têm por detrás, digamos, a racionalidade económica. Vamos ver. Vamos assistir em breve, eu, enfim, não arrisco a dar aqui uma notícia em primeira mão, mas ficará aqui quase a dica, e vocês vão ver isso nos próximos dias ou semanas, sobre o que vai acontecer no aeroporto do Montijo. Digamos que não é o segundo aeroporto, o aeroporto complementar de Lisboa, que é sim. Nós, quer dizer, já tivemos de tudo, não é? Nos últimos 30 anos, mas vamos só recuar 15 anos, enfim, ali uma paragem na Troika, por razões óbvias também, mas Alcochete, OTA, depois deixou, depois agora voltou para
para o Montijo. Agora há esta crise e quando nos dizem, e que não faz sentido, não é? Vamos lá ver. Ou nós aceitamos, ou nós coletivamente e o poder político, digamos, garante, isto é uma crise, se quiserem em V ou em W, daqui por 2 ou 3 anos, isto volta ao normal. E então não há razão para deixar de manter o projeto de Montijo, não é? Enfim, estamos a construir uma infraestrutura deste tamanho. Eu não sou técnico aeroportuário, leio os argumentos, percebo e digo, enfim, se tecnicamente o aeroporto complementar de Montijo é a melhor solução, que seja. O que não faz muito sentido é dizerem-nos que, por um lado, isto é uma crise que vai passar e o turismo vai regressar e, portanto, não há esse constrangimento e, ao mesmo tempo, sinalizarem, como eu creio que já está a ser sinalizado, e daí eu dizer que nos próximos dias ou semanas vamos ter novidades sobre isso, que afinal, se calhar, já não é o Montijo e vamos ter que rediscutir outra vez se não vamos voltar a Alcochete, se afinal, se calhar, melhor não é pensar numa nova... Afinal, não é o complementar, como já não temos pressa para ter um complementar, porque o turismo não vai continuar a subir, se calhar já temos mais 10 anos para construir, que é o que demora a construir, um aeroporto que substitua o aeroporto atual. Nós vamos voltar a essa discussão, infelizmente, mais depressa, mais cedo do que tarde. E eu digo, bem, mas então, das duas uma. Ou então isto é muito grave e nós temos que pensar de uma determinada maneira, não é? Isto é, vai mudar de facto, o turismo vai deixar de ter o peso que tem, o turismo pesa quase 15% do produto em Portugal. Enfim, podemos discutir, se calhar pesa mais, devia pesar menos. A verdade é que chegamos aqui. Pronto. Queremos mantê-lo a pesar isto ou não? Ou queremos que a famosa reindustrialização dê aqui algum gás e os fundos comunitários vão servir para capitalizar as empresas em vez de se fazer muita infraestrutura? Vão servir, por exemplo, para uma discussão que no quadro dos fundos comunitários é absolutamente crítica, que é se esta rede 5G que está metida num grande barulho, se vai fazer ou não vai fazer e em que condições. Porque eu não vejo economia do conhecimento, das competências, atração de investimento estrangeiro, reindustrialização, que não é chaminés, mas obviamente são inovação e desenvolvimento, sem uma rede de infraestrutura de 5G e nós ficamos para trás em relação a toda a Europa. Não é possível imaginar que o investimento estrangeiro vem para Portugal se nós não tivermos uma rede de 5G em condições e Espanha tiver, não é? Não é possível imaginar isso, não é? Portanto, ou mudamos isto, não é? Ou essa discussão não está a ser feita. O que foi feito temos aqui um pacote de 50 mil milhões, mas neste caso do plano de resiliência, vamos já investir em 2 ou 3 anos aqui em meia dúzia de coisas para compensar o que não fizemos. Dizemos, isto vai nos dar o quê? Que país é que vamos ter daqui por 5 anos? Ou daqui por 10 anos? E eu, apesar disso, sei que vamos gastar muito dinheiro, e se vamos gastá-lo, não sei que economia é que vamos ter e que país. A economia não quer ser redutor. Que país é que vamos ter daqui por 10 anos? Não consigo dar essa resposta. Sim, eu gostaria de voltar ao plano que o Dr. António Costa falou, que também é desenvolvido com base nas visões estratégicas de um semi-homónimo seu, o engenheiro António Costa e Silva. Eu gostaria de perguntar a ambos quais são, começando pelo Dr. António Costa, quais são os pilares deste programa e quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, se há uma demasiada estatização, se as empresas irão receber os apoios que necessitam, se não. 2 pontos prévios que eu acho que importa sublinhar. Nós ouvimos o Primeiro-Ministro dizer, o meu homónimo António Costa, que escolheu o engenheiro Costa e Silva depois de ver uma entrevista na televisão. Vamos lá ver, para processo de escolha de uma equipa para desenhar um plano, não se pode dizer que seja propriamente o formato mais, digamos, mais saudável ou mais, enfim, estruturado para pôr as coisas nestes tempos. Segundo ponto, o engenheiro Costa e Silva, vamos ver, foi um trabalho sozinho. Eu tenho uma visão crítica do plano, mas não da pessoa. Isto é, eu acho que o engenheiro Costa e Silva fez o que lhe pediram. Noutros países foram equipas multidisciplinares com várias ramificações para várias áreas. Pediram ao engenheiro Costa e Silva para fazer uma coisa impossível, que é desenhe lá um plano sobre a régua, este quadro sobre o que é que vai ser o país nos próximos 10 anos. Ora,
O terceiro ponto, esse plano hoje já não existe. Já não existe. Se nós formos comparar o longuíssimo plano que o engenheiro Costa e Silva apresentou, e num trabalho, vamos lá ver, eu acho que é útil, não se perdeu nesse sentido. Permitiu discutir, permitiu, enfim, abrir a discussão, mas é um plano tão vasto, eu tive a oportunidade, aliás, de escrever isso, era um plano que respondia a cada ministro, isto é, o plano tinha medidas para que cada ministro pudesse sentir aquele plano como seu na discussão do Conselho de Ministros. Houve uma primeira versão, normal, e uma segunda versão. A segunda versão, por exemplo, já trazia mais turismo e cultura que na primeira versão praticamente não era tida no plano. O que é que eu senti? Que a evolução foi com o objetivo de ver que dentro do Conselho de Ministros do governo a flexibilidade, um governo camarário, obviamente, também, que um plano que permitisse que todos os ministros se revissem naquilo e pudessem, de alguma forma, digamos, assumir e apadrinhar um resumo ou uma solução a partir daquele plano. Esse compromisso político é sempre o que eu vi do plano original, com um esforço e competência, obviamente, do engenheiro Costa Silva, é uma listagem enorme de tudo o que nós precisávamos fazer. Enfim, obviamente que estava lá tudo. Eu diria, não é possível. Eu constatei, como eu falei há pouco, é que não havia um número sobre custo-benefício de nenhum daqueles projetos. Mas, na verdade, qualquer um de nós olha para aquilo e revê-se, com certeza, numa percentagem bastante elevada daquilo que, sim, se não tivermos restrição financeira, se não tivermos, digamos, não há um problema, um desafio político que é legitimidade social para as medidas que lá estão. Se não tivermos essas restrições políticas e financeiras, quem é que está contra aquele plano? Se há dinheiro, faça-se, não é? Pronto, ótimo. Quer dizer que se pudermos viver num país com não sei quantas infraestruturas e se isso não põe em causa a alocação, oportunidade de investimento noutras, enfim. Agora, a realidade é outra, não é? Há restrições políticas, há restrições financeiras, há opções. E o plano não quis fazer opções. Deixou as opções para o governo. E o governo, no segundo plano, no plano que é o plano que de facto conta e que é o que politicamente deve ser avaliado e escrutinado, tem de facto uma preocupação de usar estes fundos para reformar ou para financiar o Estado e para financiar digamos, os investimentos públicos que não foram feitos nos outros anos. A comparação que é interessante, o professor Abel Mateus fez para o ECO uma comparação muito interessante há umas semanas sobre os planos do governo e o que foi apresentado pelo PSD, não diria pelo professor Joaquim Miranda Sarmento, que foi também, digamos, o responsável político por esse plano do PSD, e a comparação é interessante e vale como discussão. E o professor Abel Mateus chegava a uma conclusão. O número é fácil chegar aqui com conclusões políticas, de facto. O peso do Estado na alocação de recursos do plano do governo é muito superior àquele que o PSD assume, porque assume, por exemplo, descidas de impostos que o programa do governo não assume. Ora, eu, como acho que temos Estado a mais, e acho que infelizmente o que me parece pelo quadro político em que vivemos e aparentemente vamos viver nos próximos anos, isto ainda se vai acentuar. Eu acho que o que precisamos mesmo era de libertar a economia, de dar condições aos empresários de fazer o que sabem fazer. Obviamente que eu também não deixo de sublinhar que os empresários também têm responsabilidade pelo estado a que nós chegamos. Os políticos não são os maus da fita. Eu jornalisticamente, e para terminar, tenho feito publicamente e também em privado o desafio aos empresários que dizem em privado isto é muito Estado, para dizendo-lhes, mas vocês deviam dizer isso em público, porque dizer isso em privado e depois ir às cerimónias públicas e dizer que está tudo muito bem, que o Sr. Ministro é ótimo, independentemente da dimensão pessoal, não estou aqui a falar da dimensão pessoal de cada uma das pessoas, falar
as opções políticas. Vemos empresários e confederações, digamos, a alinharem ou a não desalinharem do governo, quando em privado dizem exatamente o contrário. Eu digo, bem, se dizem uma coisa em público e dizem outra em privado, acho que estamos mal. E, portanto, aqui os decisores empresariais, não gosto de chamar elite, os decisores empresariais também têm a responsabilidade de dizer ao que devem ir. Sim, e agora gostaria de ouvir o professor Ricardo sobre o seu ponto de vista acerca deste plano português da execução dos fundos europeus e perguntar-lhe a sua visão acerca se acha, que é uma pergunta de um dos nossos seguidores nas redes sociais, se as empresas irão receber os apoios que necessitam. Vamos lá ver. Bom, olhando para... eu concordo com aquilo que o António disse, do ponto de vista enfim, do nosso modelo de aplicação de fundos e dinheiro. Se nós olharmos para o PRR, eu chamo sempre PRR, e o documento final, de facto, ele é muito diferente do inicial. O inicial também era uma manta de ideias, pronto, e depois aquilo foi transformado numa aplicação, na maior parte dos casos, de necessidades de investimento público. Ou seja, se nós olharmos para o plano, ele divide-se basicamente em 3 áreas: resiliência, a questão da transição climática e a questão da transição digital. Portanto, são as 3 grandes áreas. O que eu acho que é verdadeiramente incrível é que, se eu até admito que na transição climática há questões por resolver que são muito macro, portanto, muito país, muito estrutura ainda de país para estar preparado para isto. Na questão digital, eu não percebo como é que é feita uma desproporção tão grande entre aquilo que são investimentos públicos, na componente pública, que são 2 mil milhões, e aquilo que é para os privados, que são 600 e tal milhões. E também na resiliência, basicamente, é tudo investimento público. Ou seja, se nós olhamos para tudo aquilo que é resiliência, o que nós vemos é investimento em cuidados de saúde, investimentos em educação, investimentos em habitação, que é o primeiro direito, uma coisa que já existe desde 2016 e que não sai do papel, um conjunto de questões do ponto de vista de formação profissional, e, portanto, o que eu vejo, muito sinceramente, é uma lógica de aplicação de fundos muito, muito vocacionada do ponto de vista daquilo que é a estrutura da administração pública, ou seja, política pública, administração pública. E eu gostava de ver, vamos lá ver, que é um modelo, porque nós também temos, no fundo, que fugir um bocado daquilo que são os modelos que já funcionaram no passado, porque os resultados vão ser os mesmos daqueles que aconteceram no passado, quer dizer, nada muda se o modelo é exatamente o mesmo. E eu não vejo porque é que nós não temos modelos competitivos de alocação de fundos. Ou seja, eu às vezes discuto isto. Quer dizer, porque a competição é fundamental? Vamos lá ver. Se nós tivéssemos uma lógica de alocação de fundos, numa lógica de mérito, grelhas de classificação, em que nós teríamos que mostrar os resultados, ser avaliados, etc. Mesmo, eu acho que mudávamos completamente o paradigma. Eu sou aí clarissimamente, eu acho que este era algo que nós tínhamos que testar e tínhamos que fazer. Mais uma vez, nós aqui o que temos é uma divisão política negociada. Eu vi isto quando foi o último quadro, 2013. Chegamos à área metropolitana, é mais 1 milhão para ali, meio milhão para ali. Porquê? Epá, isto não faz sentido rigorosamente nenhum, porque se calhar há entidades com dinheiro a mais, com péssimos projetos, e entidades com dinheiro a menos, com ótimos projetos. Portanto, o que nunca se chegou a discutir é a validade dos projetos que estão em cima da mesa. Nunca. E nunca se pôs em concorrência a isto. E, portanto, eu acho que esta é uma questão fundamental, que, mais uma vez, voltamos ao mesmo. E porquê é que isto não acontece? Porque não se pensa nisto para o próximo quadro. Quer dizer, este é o problema. É que quando vem o dinheiro, a fome é tanta para aplicar o dinheiro, que na prática vai-se usar o template do que estava feito anteriormente e passa-se para a versão 3.0, 4.0, 5.0, quando de facto precisavas era fazer uma alteração
rigorosa de fundos. Também dar nota que, de facto, muitos destes fundos e estas questões comunitárias, como se vê aquele dinheiro que Portugal foi buscar esta semana, estes 3 mil milhões, que na prática vão servir para financiar o layoff, vamos ser claros. Ou seja, o que é que nós percebemos? Percebemos que o governo anuncia e o ministro anuncia, eu agora vou estender o layoff, e todos nós pensamos que é um esforço do Orçamento de Estado. Não. O que na prática vai ser feito é que nós vamos buscar fundos para, de facto, pagar os layoffs. A questão... Embora este seja empréstimo, Ricardo. Este seja empréstimo, exatamente, com taxa negativa, portanto, o que até é positivo. Portanto, vamos receber mais dinheiro do que aquilo que vamos depois ter que reembolsar. Mas, de certo modo, o que nós temos aqui, mais uma vez, é uma enorme confusão. E o António falava disto há bocado. É uma enorme confusão, que o país nem sabe o que é que são recursos nossos e são recursos de fora. Ou seja, como tudo é misturado e tudo é enunciado, de repente... e há outra questão gira no país, quer dizer, que é, nós temos uma esquerda que hoje está no poder, vamos ser claros, com um Partido Socialista que está muito virado para o lado esquerdo. Esta esquerda é eminentemente anti-europeia, mas nunca precisou tanto da Europa. Quer dizer, portanto, isto é uma enorme contradição. Quer dizer, nós temos uma esquerda que sobrecarrega o Orçamento de Estado e que pede mais recursos ao Orçamento de Estado, mais 1.000 milhões para distribuir. E, de facto, isto significa que vamos estar cada vez mais dependentes na tal lógica de que eu falava da formação bruta de capital, porque isto não dá para tudo e, portanto, nós vamos ter que ir buscar mais para investir, mas ter que ir buscar mais à Europa. E, portanto, isto é uma contradição insanável, portanto, que nós temos que resolver. Portanto, nós queremos a Europa ou não queremos a Europa? Portanto, o que nós não podemos é ter um país que parece que está dependente da Europa para a seguir fazer, digamos, o não pagamento à Europa, não é? Como muitas vezes se ouve. Ou seja, defraudar a Europa no fim da linha. Portanto, eu aqui acho que nós temos, de facto, de uma vez por todas, que ver a lógica da Europa como um desidrato. Ou seja, nós estamos a construir um caminho. Eu sou claramente europeísta nessa perspectiva. Acho que a Europa, e nós precisamos muito de uma Europa unida. Precisamos de uma solidariedade europeia, mas não precisamos de uma dependência europeia, que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, a solidariedade europeia é necessária, como é evidente, mas nós não precisamos estar completamente dependentes da Europa, porque a partir de determinado momento corremos o risco de ser protetorados europeus. E só para terminar, o professor Freire de Sousa, o anterior responsável da CCDRN, no outro dia dizia-me uma coisa que é verdade, quer dizer, que é, se nós fizéssemos as contas à quantidade de dinheiro que entrou no país versus a quantidade de dinheiro que voltou a sair, porque basicamente, ou seja, do ponto de vista de valor acrescentado, quase tudo aquilo que nós investimos foi comprado fora, chegávamos à conclusão que, de facto, isto quase que é um financiamento à aquisição de bens terceiros, num determinado sentido. Mas a responsabilidade é nossa, não é? É nossa, completamente temos nossa. Temos a oportunidade de não fazer assim, não é? Exatamente, de acordo. Mas é exato, António, porque a questão é essa. Alimentamos esse modelo porque nos foi confortável. Temos dinheiro para comprar fora, não é? A APA é uma academia universitária de jovens, para jovens. Portanto, eu acho que esta próxima e última pergunta que eu irei fazer aos dois é pertinente. Eu, por exemplo, irei entrar no mercado de trabalho na próxima década, depois da execução de todo este programa de fundos europeus. Em que medida é que esta bazuca pode alterar a estrutura do mercado de trabalho português? Gostava de ouvir os dois, começando, por exemplo, pelo Dr. António Costa. Francisco, vamos lá ver. A bazuca em si mesmo, se seguir, digamos, ou se tiver como resultado os riscos que aqui apontamos, infelizmente não vai mudar muito, não é? Mas, apesar de tudo, eu tenho alguma esperança. Enfim, eu sou europeísta e globalista. Vejo, apesar de tudo,
uma capacidade dos jovens, já se viu na Troika, neste contexto da pandemia, porque está o mundo assim, isso é obviamente menos evidente, ou é mesmo impossível de fazer, mas uma capacidade dos jovens de arriscarem, não é? E eu acho que, apesar de tudo, é onde eu vejo essa, digamos, essa oportunidade para os jovens como tu e como tantos que nos estarão a ouvir. Vocês têm um mundo à vossa frente, isto é, o vosso mercado doméstico é a Europa e não podem pensar no mercado português como um mercado de trabalho. Depois, há uma coisa que de facto a pandemia trouxe, ou melhor, acelerou, que é o teletrabalho. Isto é, vocês podem trabalhar para o mundo a partir de casa. Eu vou-vos dizer que a redação do ECO, nesta altura, desde dia 10 de novembro, está vazia. Não está ninguém na redação do ECO. Todos os jornalistas do ECO estão a trabalhar em teletrabalho. Enfim, nós desde o início, também a vantagem de ser só online, obviamente, permite que com um computador e um telefone se possa fazer o mesmo trabalho sentado numa redação ou sentado numa esplanada, enfim, e pode ser igualmente profissional, não é? Ou em casa. Portanto, o teletrabalho para os jovens que estão a sair das faculdades e que vão sair das faculdades nos próximos 3, 4, 5 anos, veio dar mais oportunidades. O que é que eu acho? Acho que, infelizmente para nós, para a minha geração, do Ricardo, enfim, vamos a partir de casa, a partir do país onde estão. E isso dá-vos um mercado de trabalho e uma oportunidade que exige o quê? Diria eu, exige que tenham também, eu não gosto de ser paternalista e a equipa do ECO até é bastante jovem e eu gosto muito de trabalhar com jovens e aprendo todos os dias com eles, é uma certa capacidade de risco para romper com um modelo que estamos todos habituados. E vocês vão ter que fazer isso um bocadinho como aos empresários que percebem que perderam o mercado interno e dizem, temos que olhar para o mercado externo, e muitos deles olharam e conseguiram. Vocês, no mercado de trabalho, também vão ter que assumir esse risco de dizer, eu não preciso trabalhar para as empresas portuguesas, eu posso trabalhar para as empresas portuguesas no mundo ou para as empresas internacionais, eu tenho que entrar nesse mercado. O tema da concorrência aí para vocês também eu acho que é crítico. Mas acho que vai correr bem, isto é. Acho que vocês têm as condições certas e são apanhados neste contexto interno difícil, mas no momento certo para ter competências para fazer isso. Eu também diria que estou bastante positivo. Vamos lá ver. Ou seja, há fenómenos que são... Eu diria assim, nós temos um país maravilhoso, não é? Em primeiro lugar. Um país incrível. E os portugueses são pessoas incríveis. Eu diria que o nosso problema são as instituições. O que eu quero dizer com isto? Se nós olharmos para os últimos anos, Portugal tem atletas, do ponto de vista desportivo, incríveis. Nós estamos no top. Se olharmos para a gestão, nós, pela primeira vez, temos gestores portugueses no top management das Kraft deste mundo, das Microsoft deste mundo, do Lloyds Bank, etc., do HSBC. Portanto, nós temos um conjunto de quadros de pessoas que têm capacidade de se ingrar nesse mundo concorrencial. Portanto, o que é que nós não temos? Não temos campeões. Não temos campeões. Porquê é que não temos campeões? Porque Portugal não cria instituições, não tem um modelo de governança, não tem um modelo regulatório, por várias razões, que não permitiram criarmos campeões empresariais como criamos campeões do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de pessoas, seja no desporto, seja na literatura. Temos prémios Nobel da Literatura, temos prémios Nobel da Arquitetura, temos excelentes desportistas e excelentes gestores. Só nos falta ter empresas de dimensão verdadeiramente global, que é uma coisa extraordinária. Portanto, eu acho que a falha é esta. Portanto, eu acho que vocês têm aquilo que é preciso para se ingrar. Acho que as pessoas no mundo são mais ou menos todas iguais, portanto, eu acho que os portugueses não são piores que os outros, pelo contrário. A nossa história diz isso. A nossa história, quando tivemos que fazer, fizemos. E, portanto, eu diria que, felizmente para vocês vão ter muitas oportunidades, diria eu.
porque estamos numa Europa que vos vai dar essas oportunidades. A questão que eu, em muitos momentos, lamento é porque é que nós temos continuamente que exportar talento e não exportamos o produto do talento. Ou seja, porque é que nós não temos esta capacidade de ter as instituições que permitam que o talento português fique próximo de casa, porque esta é a questão, fica próximo de casa. Nós somos, acho eu, o segundo ou o terceiro país do mundo com a maior porcentagem de pessoas fora do país, que é uma coisa verdadeiramente impressionante. Enfim, e, portanto, isto diz muito sobre o conceito do que é a nação portuguesa. E, portanto, eu acho que nós temos é que criar estas instituições fortes e reganhar as pessoas para elas voltarem para cá. Eu sou muito crente nisto e acho que vocês, como jovens, muito sinceramente, isto está demonstrado no investimento direto estrangeiro que chega a Portugal e que adora os nossos recursos humanos. Nós aqui no Porto temos uma experiência incrível com o investimento da BMW e eu falei com o CEO da BMW e ele ficou verdadeiramente siderado com a qualidade dos nossos engenheiros, com a qualidade dos nossos recursos humanos, com as métricas de eficácia, de capacidade de fazer, que ele diz que são muito melhores que na Alemanha, por incrível que pareça, nós temos às vezes estes complexos que achamos que eles é que sabem fazer, etc, etc. Mas depois eles vêm para cá e abrem os centros aqui e contratam centenas de pessoas. Portanto, eu acho que vocês, desse ponto de vista, como o António diz, eu não sei se é a bazuca que o vai fazer, não é? Infelizmente. Eu acredito que se calhar vão ser as empresas, continuo a acreditar isto, que as empresas fazem muito mais desse ponto de vista do que propriamente a lógica da bazuca. Só para terminar, acho que enfim, das coisas que nós fizemos muito bem foi o investimento no ensino. Acho que o nosso ensino superior tem uma qualidade única, de facto. E aí nós, de facto, conseguimos ter boas métricas do ponto de vista de rankings europeus. Acho que aí estamos bem posicionados. Gostamos de aprender também. Acho que a juventude hoje em dia critica-se muito a juventude, mas a juventude tem uma ânsia de aprender. Aprende de maneira diferente e, portanto, as pessoas acham que eles não estão a aprender de maneira diferente, mas tem esta ânsia e, portanto, eu aí estou bastante positivo. E, portanto, Francisco, acho que o Francisco tem essa oportunidade. Gostamos de aprender em termos de futuro. Eu acredito, mas a juventude tem uma ânsia. Terminamos então com esta visão positiva, damos os nossos convidados a esta Political Talk. Agradeço em nome da APA, da Academia Política Partidária, a toda a gente que nos acompanhou nas nossas redes sociais e aos nossos oradores. Até breve. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Gostamos de aprender em termos de futuro.